Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar, vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 8º ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje comigo, sempre um prazer, professor Tony. Bom dia, Tony. Bom dia, Osmar. O prazer é todo meu. E não estamos sozinhos, né? Já está chovendo aqui de bom dias aqui, professor Oswaldo Luiz, professor Marcelo, os alunos e professores aí da escola professor Manuel Tabacoidal mandando pra gente aí. Sempre com a gente, bom dia, né? sempre com a gente. Eu queria aproveitar até para falar a respeito da nossa área das tarefas, né? No momento, né? Dentro do aplicativo do Centro de Mídias, a área onde se encontram as tarefas está em manutenção, Osmar. Isso. Então a gente vai aguardar um pouquinho, assim que regularizar, a gente já informa para vocês, para a gente retomar as atividades normais. É verdade, né? E sempre vale uma dica em relação às tarefas. Aproveita, né? Se você deixou de fazer alguma lá, aproveita esse tempinho aí, né, Tony? Tá? E não deixa acumular. É importante que faça. Na realidade, são poucas tarefas de cada atividade, de cada matéria, né? Só que se você deixa acumular, lá no final das contas, né, vai ficar um montão para você fazer e aí não é legal. Tudo bem? Ótimo. Vamos começar a aula, Tony? Tá. Bora. Olha lá o que vai aparecer. O nosso diretor vai colocar, tá? Reconhecendo proporcionalidades, o título da aula de hoje, tá? 8º ano do ensino fundamental, como já é de praxe, né, Tony? Vamos colocar a habilidade que será desenvolvida, a proposta para a aula de hoje. Ainda 07, viu, Tony? Vamos trabalhar ainda a ideia, né, esse conceito de revisão, muito trabalhada lá no sétimo ano, tá ok? Então a gente vai frisar um pouquinho nela, tá? Ainda, resolver e elaborar situações problema que envolvam a variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Objetos de conhecimento são problemas envolvendo grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Vamos falar bastante na aula de hoje sobre isso. E já aparece aí a primeira atividade, Tony, tá? A gente vai propor a atividade e vamos fazer alguns comentários, tá? Depois que o pessoal mandar a resolução para a gente. Tudo bem? Perfeito. Atividade 1, ela foi extraída do Saresp 2012. Certo automóvel consome, em média, 10 litros de combustível para percorrer 100 km. Mantendo essa média, a quantidade de litros de combustível que será necessária para que esse automóvel percorra 250 km é de... Aí na letra A, 110 litros, na letra B, 55 litros, na letra C, 25 litros e na letra D, 15 litros. Problema importante para quem dirige, para quem viaja, né? E faz sempre os cálculos certinhos aí. Tudo bem, Tony? Perfeito. Tá. Vamos dar 2 minutinhos para o pessoal. No retorno, a gente faz os comentários sobre a resolução e dá uma lembradinha aí em determinados conceitos. Pode ser? Pode ser. 2 minutinhos, a gente aguarda a resposta de vocês. Até daqui a pouco. Bora.
professor Osmar, a gente teve aqui, ó, bastante participação de muita gente aí do estado todo, né? Bom, Tony. Inclusive, né, os alunos do bairro dos Barnabés, né? Do 8º C, disseram que a resposta é 25 litros. Legal. Nós tivemos também a participação dos alunos da professora Luciana Caroso Latore, lá de Osasco, que também falaram aí 25 litros. Professor Flávio, né? Professor Flávio, exatamente. Flávio sempre né? está com a gente, obrigado. Olha só, os alunos da Escola José Muniz Teixeira de Guape, a PEI, né? Aham. Marcaram também 25 litros, entre outros aqui. Legal. O professor William disse que é uma proporcionalidade direta, Boa, 25 né? litros. É verdade, né? Vamos subir a resposta, Tony? Vamos lá. Olha lá, tá? Vamos subir a resposta, fazer alguns comentários. E a ideia é exatamente essa, né? Transformar, a gente brincava, né? A gente tem que transformar a língua portuguesa, né? Todo esse conceito, essa interpretação, em números, né? Esses conceitos matemáticos. E aí a própria leitura do problema já nos indica, né? Como que isso vai acontecer. Certo? O automóvel consome em média 10 litros, tá? Para percorrer 100 km. Pronto. Está estabelecida a primeira razão, né, Tony? Sempre lembrando que razão a gente consegue escrever como sendo o quê? Uma representação fracionária. Não é isso? Ou seja, A numerador sobre B denominador. Esse é o ponto de partida para a questão toda. E aí, quando a gente compara essas duas razões, a gente estabelece uma proporção. Não é isso? Perfeito. E então a primeira razão a gente já tem aí, tá ok? Então vou limpar aqui, tá ok? Temos a primeira razão, ou seja, para cada 10 litros, tá, de combustível, ele percorre 100 quilômetros. Tranquilo, tá? E aí vem a sequência da atividade. Mantendo essa mesma média, é importante ressaltar isso aqui, ó, a quantidade de litros de combustível, que muitos chamariam de X, Sony. Eu chamei de L. Posso chamar de L? Pode Sem sim, problema pode. nenhum, né? A própria questão aí, né? A gente consegue... G de gasolina. G de gasolina, C de combustível, sem muitos problemas. Ah, professor, quero chamar de X, não tem problema algum, tá ok? Mas é que a ideia é exatamente essa, né? O professor tem muita mania de... Eu, pelo menos, tinha, né? A ideia do X, do Y, X, do Y. Aí você vai percorrendo o caminho aí no magistério, você vai entendendo alguns conceitos e vai de repente, se ajustando e mudando, não é isso? Então, olha, esse L aqui, ou seja, a quantidade de litros necessário para que ele percorra 250 quilômetros, tá? Será quanto? A gente desconhece. Montamos duas razões, 10 está para 100, tá ok? Assim como L, tá, está para 250. Comparamos essas duas razões, vou limpar de novo, tá? Comparamos essas duas razões, estabelecemos uma proporção, beleza? Sim. Aí o pessoal gosta de falar muito, né, da multiplicação em cruz, não é? Para mim, sempre foi uma multiplicação em X. Para mim também. Para mim, mas o pessoal gosta de falar da multiplicação em cruz e tal. Não tem muito problema. O nome que você chama pouco importa, desde que faça corretamente. Então, temos aqui, ó, 100 vezes L, tá? Existe a necessidade do pontinho ou não, Tony? No caso da letra, por convenção, não há necessidade. Exatamente, né? Então aqui, posso colocar o pontinho? Posso. Não tem problema nenhum. Aí se eu não quiser, também não tem problema, tá ok? É você entender que esse 100 está multiplicando. Temos aqui 10 vezes 50, portanto, temos 2.500. Alguns dividiriam, né, por 100, sem problema nenhum, tá ok? Inclusive, a gente insiste muito nessa resolução, regular, exatamente, né? A ideia clássica, né, para se resolver esses conceitos é justamente essa, né? Dividir sempre pelo mesmo valor, ela não se altera, e aí a gente simplifica, como vocês bem sabem, simplificando aqui por 100, tá meio congestionado, mas eu vou limpar. Então é essa a ideia. Os mais práticos, né, Tony, fariam desse modo. O 100 está multiplicando, a gente vai passar ele para o outro lado dividindo, sem muitos problemas. Simplifico. Foco da aula de hoje no 6º ano também, né, Tony? Sim. Essa simplificação aí. Portanto, chegamos à conclusão, tá, que carece aí de 25 litros para percorrer os 250 quilômetros. Como o pessoal bem indicou, ok, alternativa C é a resposta. Tranquilo, Tony? Muito bem. O professor Eduardo disse também que poderia colocar as mesmas grandezas, uma embaixo da outra, que também conseguiria encontrar o resultado. É verdade, tá ok? Aí, então é uma outra possibilidade. A gente tem que fazer escolhas aqui na hora da resolução do exercício, né? Tem duas soluções possíveis? Tem, mas a gente não consegue trabalhar
todas elas, então a gente tem que fazer a opção por uma delas, tá É bom? isso aí. Mas é isso aí mesmo, tá? Ok? Vamos lá. Próxima atividade, Tony. Bora. Nosso diretor vai colocar aí na tela de vocês, atividade 2. A sucessão de números 3, 6, 9 e 12 é diretamente proporcional à sequência 9, 18, 27 e 36? Essa é a pergunta. Se sim, faz uma justificativazinha ali, ó, resumida do porquê. Pode ser? Pode ser. Beleza, então. 2 minutinhos, Bora. a gente já retorna, aguarda a resposta de vocês no chat. Até já. E o pessoal captou bem a mensagem, viu, Osmar? Olha só. Amado mestre. Pro Najib Miguel Elkmir, interagindo, né? A Esther Radassa diz que 3 vezes 3 é 9, 6 vezes 3 18, 9 vezes 3 27, 12 vezes 3 igual a 36. Todos Legal. aqui falando que a relação sempre vai ser uma multiplicação por 3. Tá certo isso aí, Osmar? Tá, né? É isso Tá, aí, sim, então bem, vamos bem ver. legal, né? Vamos subir a resposta aí, o nosso diretor vai colocar, tá? Sim, de fato, existe uma proporção direta entre os números. Perceba que a primeira sequência é crescente e a segunda também, tá ok? Tá? E elas são o quê? Elas crescem na mesma proporção, no caso aqui, ó, a que se multiplicar por 3, ou seja, o triplo. Isso aí. A gente poderia falar aqui muitos minutos sobre essas concepções, mas aqui a gente montou essa estrutura só para você entender o seguinte, ó, veja que o 3 aqui, eu destaquei ele em vermelho justamente por conta dessa relação do triplo aí que o pessoal Sim. bem indicou nas respostas. 3 vezes 3 temos o 9, 6 vezes 3 o 18, 9 vezes 3, 27, 12 vezes 3, 36. E aí a gente consegue estabelecer outras tantas comparações, Tony. Então, por exemplo, eu poderia dizer que o 3 está para o 9, concordo? E aí a gente estabelece o quê? Uma relação de proporcionalidade entre elas. Assim como o 6 estaria para o 18, assim como o 9 estaria para o 27, assim como o 12 estaria para o 36, e assim sucessivamente. Aí deixa eu voltar lá no começo e poderia afirmar algo que não tem, né? Assim como 1 está para quem? Assim como 1 está para 3. Então, existem várias possibilidades de você ter essa percepção da proporcionalidade direta, né? Necessariamente não precisa se prender só aos valores, né? Busca um olhar diferenciado aí na atividade, busca opções, né? Caminhos, né? Que podem te levar a uma resposta. É extremamente importante isso aí, né? Então não fica engessado, eu
penso nessa resposta. Assim, não, busca caminhos, busca soluções. Matemática permite isso, né? Alternativas para você chegar a uma mesma conclusão, que é extremamente importante, pelo menos assim na minha concepção. Tudo bem? Então, é essa a relação aqui, a resposta, né? É essa, se o pessoal quiser aí, vamos segurar um pouquinho, né, para tirar um print, e aí o professor, naturalmente, dentro da sala de aula, pode explorar da maneira que proporcionalidade permite isso, né? Essa questão de explorar por diferentes caminhos as possíveis soluções. Tudo bem, Tony? Perfeito. Tranquilo? Olha só, estou mandando aqui um abraço para a gente, a professora Alessandra mandando um abraço. Ô, Ale. Tá com saudade de todos, a gente também, Alessandra. Um beijo nesse coração maravilhoso que você tem. É verdade, a professora Alessandra não está mais com a gente aqui, tá? Mas um dia desses aí ela vai fazer aquela participação toda, tá bom? Abraço, Ale, valeu. Vamos lá, Tony? Bora. Olha lá, reconhecendo proporcionalidades, vamos para a próxima atividade. Nosso diretor vai colocar para vocês aí uma tabela, tá ok? Observa as informações registradas no quadro a seguir, tá? Acho que dá para o pessoal perceber, ó, aqui são litros de suco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o, não tem o 6, né? 4, 5, 8 e 10. E o valor pago por esses respectivos litros de suco, tá ok? 1 litro de suco se pagou R$ 3,00, 2 litros de suco, R$ 6,00, 3 litros de suco, R$ 9,00 e assim por diante. A razão aqui entre os litros de suco pelo valor pago estabelece uma proporção, como vocês podem perceber. Olha lá, 1, 3, 2, 6, 3, 9 e assim por diante, tá? Relação aí a razão entre litros e valor pago. Tudo bem? Ok, na letra A, a pergunta é a seguinte: quais grandezas estão expressas no quadro? Um minutinho, já retornamos. Bacana. Olha aí, Osmar, a professora Solange Aparecida, né, juntamente com os alunos, disseram que as grandezas envolvidas aí é litros e reais, né? O professor Niunga Sintra, acho que é isso, né? Diz que é litros de suco comprados e valor pago, né? E o professor Antônio, meu xará, disse que é litros e dinheiro. A maioria respondeu isso daí, viu, Ô, Osmar? Tony, tô olhando aqui essa jarra de suco, eu lembrei, nunca tomei tanto suco de laranja na vida. Eu e a minha família, infelizmente, pegamos a Covid, né? Mas nunca tomei tanto suco de laranja na vida. Okay? Verdade, tá? As grandezas expressas no quadro aí são litros de suco e o valor pago pelo produto, né? Como bem descreve a tabela, tá? E essa observação é extremamente importante. Vamos lá? Vamos dar sequência? Na letra B. O que você observa em relação às razões de proporcionalidade entre litros de suco e valor pago? Opa, essa boa, perguntinha. Hein? Mais um minutinho e a gente já retorna aí, ó, na letra B. Lê com atenção, manda aquela resposta pra gente. Até já.
Professor Osmar, aí a gente Diga, percebe que grande parte aí das pessoas que responderam aqui no chat responderam que são iguais. É 1 para 3, né? Entre eles aí o Alex Santos, da escola João Batista Bernard, de São Bernardo do Campo. Legal. E os alunos da escola estadual Professor Porcino Rodrigues também, dizendo que são iguais a 1 para 3. Legal. Pessoal do 8º B e 8º C lá da escola Darcy Lopes, lá de Jacareí, tá? Olha Aqui, aí. interiorzinho, né? Maravilhoso, adoro Jacareí, tá? Professora Priscila, tá ok? Acompanhando aqui a gente. Obrigado, Priscila. Obrigado ao pessoal que nos acompanha aqui sempre nas aulas. Vamos subir a resposta, Tony. O que você observa em relação às razões de proporcionalidade entre os litros de suco e o valor pago? Opa, vamos tomar como referência 1 litro de suco a R$3. Importante essa observação aqui, ó. Ela é a referência, tá ok? O que a gente percebe? A gente percebe que a cada litro a mais comprado, o valor pago triplica. Olha aí. Em relação a isso. Então, ó, olha o que acontece aqui, ó. 1 litro. Tá? Pagou-se R$3. Essa é a referência. Olha lá, aumentou 1 litro, o que aconteceu com o valor a ser pago? Aumentou 3. Não é isso? Ele duplicou. Olha lá, tá vendo? Ó, 3 vezes 2, 6, tá? E aí o que acontece? Olha lá, aumentou 1 litro. Olha, em relação ao valor lá, o inicial. Não é em relação ao valor de 2 litros, não. É em relação ao primeiro valor. O que acontece? Triplicou, ó, tá vendo? Ó? Tá? Triplicou. E aqui, ó, 4 litros, 12, ó, 3 vezes 4, e assim por diante, o valor está sendo triplicado. Assim, proporcionalmente. Tudo bem? Perfeito. Beleza? Ótimo. Olha lá, o pessoal mandou super bem. E aí, vamos lá, a letra C. O que você pode concluir quando duas grandezas têm a mesma razão de proporcionalidade? 1 minutinho, já retornamos? Bora. Olha aí, Osmar, o pessoal tá rápido no gatilho, responderam rapidinho, que quando isso acontece, as grandezas são diretamente proporcionais. Está correto, hein, Osmar? É verdade, né? Que elas aumentam ou diminuem de forma proporcional, direta ou inversamente. No caso aqui, a gente tem um aumento proporcional. Isso, beleza? Aí. Olha lá, aumento diretamente proporcional, tá ok? Olha lá na sequência. Vamos para a próxima atividade, Tony? Analisa as informações a seguir, focando se obedecem a algum tipo de proporcionalidade e registre suas considerações, tá ok? Para cada uma delas. Na letra A, um ônibus com velocidade constante percorre 90 km em 1 hora de viagem. Se mantiver a mesma velocidade, após 4 horas, ele terá percorrido 270 km? Sim ou não? E o porquê? Rapidinho? Pode ser? Bora. 1 minutinho, já retornamos.
Quero pontuar aqui, Osmar, a Pois não. resposta da professora Carla Suzetti. Aham. Ela disse que a afirmação não está correta, juntamente aí com o professor Orlando também dizendo que não está correto. Eu concordo com eles. Vamos lá? A informação não está correta, né, Tony? Pois, mantida a velocidade, o ônibus deveria ter percorrido, como o pessoal já percebeu, 360 quilômetros. Nesse caso, a distância percorrida é proporcional ao tempo de viagem, né? É E exatamente isso aí também, tá bom? Tony, nosso diretor vai colocar o QR Code para o pessoal fazer aqueles comentários, aquela análise, né, do produto que a gente ofereceu hoje para eles, né? Olha. A gente sabe que está um pouquinho corrido, a gente leu algumas considerações aí que está muito rápido, a gente tenta ajustar na medida do possível essa questão do tempo, tá? Mas é um pouquinho complicado também, mas a gente vai se ajustar. Peço desculpas, né? Mas é isso que a gente tem, tá bom, gente? Então, a gente vai se ajustando conforme as aulas vão se desenvolvendo. Tony, muito obrigado. Obrigado você, Osmar. E até a próxima, né? Até a próxima. Obrigado a todos que participaram da nossa aula. E até a próxima aula. Valeu, até. Tchau, tchau.